Olá, meu nome é André Luiz Copelk e eu sou, juntamente com o professor Paulo Renato, o autor do caderno de estudos da disciplina de Fundamentos de Economia, Mercado de Capitais e Investimentos. Considerando que iniciaremos a disciplina falando de economia, eu lhe pergunto, o que lhe vem à mente quando falamos em economia? Muitas pessoas certamente logo pensam em economizar, nas economias que estão fazendo ou que gostariam de estar fazendo, mas não conseguem. Outras pessoas devem estar pensando que a economia compreende um emaranhado de assuntos chatos, cheios de números e conceitos difíceis, com palavras estranhas. O que é economia, afinal de contas? O que significa uma manchete de jornal como essa? Será que ela diz que os brasileiros economizaram 3,8% a mais em 2011? A palavra economia pode ter múltiplos significados. O sentido mais comum de economia é, de fato, a noção popular de poupança. Mas como estamos fazendo um curso de pós-graduação, precisamos nos aprofundar um pouco mais na compreensão dos possíveis sentidos dessa palavra. O que a manchete do jornal pretende mostrar é que o volume de atividade produtiva ao longo de 2011, o ano usado como exemplo, cresceu em média 3,8% em relação ao ano anterior. Ou seja, o volume total de bens e serviços produzidos ao longo do ano de 2011 cresceu 3,8% em relação a 2010. Isso significa mais empregos, um volume maior de renda, mais consumo, em suma, uma economia mais aquecida, mais dinâmica. Este é um significado da palavra economia. Ou seja, economia pode ser um sinônimo de atividade produtiva. E atividade produtiva é o conjunto de ações adotadas pelos seres humanos em sua vida social, que se destinam a produzir, distribuir e consumir riquezas. Mas a palavra economia pode ir além. Ela também pode significar ciência econômica. E na condição de ciência, a economia pretende, em linhas gerais, estudar a organização social do processo produtivo. Em outras palavras, a economia quer, entre outras coisas, entender como os seres humanos se organizam para produzir, distribuir e consumir riquezas, bens e serviços. Por isso, apesar de lidar com muitos números e fórmulas, a economia é, antes de mais nada, uma ciência social. Ou seja, uma ciência que estuda um aspecto específico da sociedade, o processo produtivo e os mecanismos de distribuição e consumo de riquezas. Esse estudo tem por finalidade estabelecer leis e princípios econômicos que ajudem a dinamizar, potencializar, racionalizar e tornar socialmente mais justo o processo de produção, distribuição e consumo de riquezas. Neste vídeo, vamos apresentar alguns teóricos da área de economia e abordar temas do sistema financeiro nacional. Um dos pioneiros nesses estudos foi o economista escocês Adam Smith, que em 1776 publica a obra A Riqueza das Nações, e nela investiga as profundas transformações que a Revolução Industrial estava provocando na sociedade inglesa em meados do século XVIII. Adam Smith é considerado um dos grandes defensores do liberalismo econômico, por julgar que a não intervenção do Estado nas questões econômicas seria benéfica para os negócios e para a prosperidade econômica e social em geral. O século XIX contou com a contribuição do economista alemão Karl Marx, que apontou uma série de contradições internas do sistema capitalista naquele período. Marx acreditava que essas contradições conduziriam o capitalismo inevitavelmente para um fim. E das cinzas do capitalismo surgiria um novo modelo de sociedade que Marx chamava de comunismo. O desenrolar da história ao longo do século XX mostrou que as previsões catastrofistas de Marx não se concretizaram, pelo menos por enquanto. Mas nossa sociedade capitalista já passou por crises muito sérias. Uma das piores foi iniciada em outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
A quebra da Bolsa trouxe como consequência uma década de profunda crise econômica, não só nos Estados Unidos e na Europa, mas nos países periféricos também, incluindo o Brasil. Bilhões de dólares em investimentos evaporaram de uma hora para outra. Milhões de pessoas perderam seus empregos. O volume da produção industrial em alguns países caiu ao equivalente ao início do século. Nessa ocasião, muitos julgavam que a profecia de Marx estava próxima de se concretizar. Mas outro economista britânico não permitiu que isso acontecesse. John Maynard Keynes publica em 1936 a obra intitulada A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em que ele detalha as estratégias para superar a depressão econômica dos anos 30. Sua proposta está baseada no incremento da participação do Estado na condução dos assuntos econômicos. Keynes afirmava que cabia ao Estado ser o promotor do que tecnicamente chamamos de demanda agregada, ou seja, o governo passou a ser o grande agente responsável por estimular o consumo da sociedade, pois sem consumo não há vendas. Sem vendas não há produção. Sem produção não há emprego. E sem emprego não há renda. Keynes mostra que na sociedade capitalista tudo gira em torno do consumo, seja isso moralmente questionável ou não. Mas sem consumo não há crescimento. E sem crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida da população em geral é profundamente comprometida. E coube ao Estado estimular o consumo pela ampliação da demanda agregada. Esse estímulo ao consumo foi feito pela geração de obras públicas e pela criação de empresas estatais. Mas tais ações foram financiadas pelo crescente endividamento do Estado. Essas ações permitiram ao capitalismo experimentar várias décadas de crescimento contínuo e aperfeiçoamento tecnológico. E durante muito tempo, o endividamento público não foi um problema muito grave. Sempre foi possível administrá-lo. Sempre foi possível encontrar quem estivesse disposto a emprestar para o governo. Mas o século XXI está mostrando que algumas mudanças profundas estão ocorrendo no horizonte econômico. Hoje, o excessivo endividamento dos governos do mundo se tornou um problema. Esse endividamento limita a capacidade de ação do Estado no estímulo à demanda agregada. Estamos chegando num período em que as ideias de Keynes não podem mais ser aplicadas e novas soluções precisam ser buscadas. Este é o papel da ciência econômica: buscar soluções para questões econômicas numa sociedade cada vez mais complexa. Todo empresário que quiser ter uma compreensão mínima do funcionamento do mercado e antecipar muitas das ações tomadas pelos concorrentes e pelo Estado para que seus negócios não venham a ser prejudicados pelas flutuações e instabilidades do capitalismo, precisa ter um bom conhecimento dos fundamentos econômicos. Nenhuma empresa é uma ilha. Ela mantém relações com fornecedores, clientes, funcionários, sociedade civil, Estado e outros países. Ela está mergulhada num ambiente macroeconômico que a afetará profundamente. O mundo globalizado é um mundo de concorrência acirrada e de turbulências econômicas, e o conhecimento de economia é um guia para navegar nesse mar cada vez mais revolto. Meus caros alunos, nesta disciplina vamos estudar sobre o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais, que são constituídos pelos bancos comerciais, financeiras, associações de poupança e empréstimo, as famosas cadernetas de poupança, e pela Bolsa de Valores, a nossa BMF-Bovespa, as corretoras de valores, seus investidores, pessoa física e jurídica, e os fundos de investimentos, administrados pelos bancos, pelas seguradoras ou independentes. O Sistema Financeiro Nacional e mercado de capitais são extremamente fascinantes e você precisará acompanhar todas as informações de mercado, como os fatos econômicos que ocorrem na Europa, Ásia e Estados Unidos, visto que o mundo está cada dia mais globalizado. Também precisará acompanhar as bolsas de valores, commodities e suas companhias, a fim de tomar seu posicionamento sobre a evolução da economia mundial e seus eventuais efeitos
no seu mercado de trabalho ou na sua empresa. Sobre comprar ou vender suas ações, perceba que este mercado não é uma ciência exata em que você pode prever com grande grau de segurança os caminhos a seguir. Quanto ao Sistema Financeiro Nacional, procuraremos expor em nosso caderno de estudos os conceitos e tudo o que envolve na sua estrutura e funcionamento. Você também terá a oportunidade de praticar e sentir as emoções que envolvem a atividade de compra e venda de ações, através do home broker, no site da Folha Invest, e viverá o fascínio que este mercado desperta nas pessoas. A partir daí, você se sentirá atraído pelos noticiários, buscando melhor entender as empresas que você detém na sua carteira virtual ou real de ações. Também com este estudo, você poderá compreender melhor o funcionamento de uma companhia de capital aberto, inclusive quem controla e administra e como obtém recursos financeiros para financiar seus clientes e plano de investimentos para atingir novos mercados, lançamento de novos produtos. Lembrando que as empresas inovadoras são as que detêm grandes tecnologias e nos filões de mercado, seus produtos viram sonhos de consumo. Portanto, caro pós-graduando, leia, mas leia com muita atenção as diversas atividades econômicas existentes e as companhias de capital aberto participantes deste mercado. E escolha apenas 5 segmentos da economia, os quais você irá se aprofundar e que mais chamam sua atenção e curiosidade, para que você realmente conheça o segmento de atuação e possa defender esta empresa em uma eventual concessão de crédito. O mercado acionário, do ponto de vista do investidor, ele é mais indicado para a pessoa física, né? Porque a empresa, tem empresas que investem, mas o fato é o seguinte, que o caixa da empresa muitas vezes está comprometido com pagamentos de curto prazo. E às vezes a gente pode ser pego numa oscilação da bolsa, oscilação negativa, exatamente quando a empresa precisa desse recurso. Então, se a empresa for aplicar, eu não aconselho a colocar todos os ovos numa cesta que seria a bolsa. As pessoas físicas, por outro lado, elas devem aplicar aqueles recursos que não precisam para contas no fim do mês, necessidades imediatas, que é bom sempre ter um horizonte um pouco mais longo, pelo menos de 1 ano, porque o ciclo dos negócios das empresas é anual. E assim também, então, dividendos, que é um dos rendimentos que as ações proporcionam, ele é anual. Às vezes as empresas antecipam, né? Qual é o caminho a seguir? Tem que procurar uma corretora, fazer o cadastro, escolher bem os papéis de empresas fundamentalmente sólidas, que tenham atuação no mercado em crescimento e com perspectivas futuras boas. E isso feito, é só esperar os resultados, porque num horizonte mais longo a Bolsa sempre tem proporcionado bons resultados. O mercado de ações sempre tem que ter em mente um horizonte um pouco mais longo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Pelo menos 1 ano, ou um horizonte até um pouco mais longo ainda, é aconselhável. Porque basta ver o seguinte, que em todas as crises que nós tivemos aí, subprime, crise europeia, Grécia e assim por diante, a Bolsa, nos últimos 9 anos, 2002 até agora, ela subiu uma média de 68% ao ano. O Ibovespa foi de 8 mil pontos a 59 mil pontos, que está aí agora. Então, dá uma média de 68% ao ano, apesar de todas as crises. Obviamente, por isso é importante esse horizonte um pouco mais longo, né? Segundo ponto, não colocar recursos que precisa
para contas imediatas, né, mês que vem, assim por diante, porque pode ser que a gente tenha pego numa oscilação negativa. E no horizonte mais longo, o que acontece sempre? Sempre tem chance de recuperar essas ondulações negativas que acontecem, né? E, obviamente, tem que escolher bem as ações. Se tiver um prejuízo, não desanima, tem que aceitar muitas vezes mudar o investimento. Escolheu um tipo de papel hoje, mas o mercado muda, é dinâmico. Pode ser que amanhã, ou daqui mês que vem, daqui mais algum tempo, o mercado mudou. Então, aquele papel escolhido há 2 ou 3 meses atrás pode não ser mais o mais indicado. Então, de repente, troca, muda para outro, né? Prejuízo, se tiver na Bolsa, tem que recuperar na Bolsa. E sempre, a Bolsa sempre dá chance de fazer. Essas oscilações negativas, muitas vezes, são chances de a gente se reposicionar e partir para uma outra carteira, uma outra composição de carteira, e dentro de um novo horizonte do mercado. É quase como um planejamento estratégico. Você tem que sempre mudar também, né, conforme o mercado vai mudando. Isso é importante ter em mente, né? No mercado acionário, eu acho que nós estamos num bom momento para entrar. O fato é que está todo mundo com medo no momento. Ouve falar em crise, etc. Então, é muito difícil convencer as pessoas nesse ponto de entrar na Bolsa. O que é um problema, porque acabam perdendo exatamente boas oportunidades de ganhar. Nós temos várias ações. As ações estão baratas nesse momento, estão muito baratas realmente. Então, quem entrar agora tem perspectivas muito boas. O horizonte, obviamente, vai ser volátil ainda. Já a agência Moody's colocou agendou para colocar em revisão os 27 países da União Europeia no início do ano que vem, a nota de crédito. Então, vai ter oscilações. Mas essa volatilidade também vai diminuindo, porque essa crise não vai durar para sempre. Essa dívida vai demorar anos para ser paga, mas isso vai se acomodar. Eles vão achar uma forma de administrar essa dívida. Então, o mercado acionário ele tem uma expectativa muito boa, dentro daquilo que aconteceu, apesar de todas as crises, nos últimos anos. Em média, nos últimos 9 anos, como eu já falei antes, subiu em média 68%, apesar de todas as crises. Obviamente que tem anos que ficou negativo, o ano passado é um deles, né? E esse ano também está negativo ainda. Mas, justamente por isso, é uma boa oportunidade de entrar na Bolsa. E, por outro lado, você perguntou de renda fixa, fundos. Temos aí várias opções. Uma delas, que hoje está na moda, são aqueles títulos do Tesouro, títulos de dívida do Tesouro. Estão na moda no mundo inteiro, né? A Espanha ontem vendeu títulos de dívida, os países lá vivem vendendo isso todo dia agora. Aqui no Brasil também. O governo vende esses títulos para captar recursos, para investir em projetos que o governo tem e também para pagar as contas. Muitas vezes o governo gasta mais do que arrecada, aí faz dívida e vende títulos. Tem basicamente 3, né? São as notas do Tesouro Nacional, as NTNs, que são uma é pré-fixada e 2 são atreladas à inflação. Uma ao IPCA, Índice Oficial da Inflação Brasileira, e a outra ao IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Temos também as LTNs, Letras do Tesouro Nacional. Essas são pré-fixadas. O juro é mais ou menos parecido com a Selic, que hoje está em 11% ao ano. Oscila em torno disso, mesmo aquelas que estão atreladas à inflação. E temos as letras financeiras do Tesouro, as LFTs. Essas são pós-fixadas, atreladas exatamente à Selic, a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa que o governo paga para a taxa básica de juros da economia, também ela é chamada assim, mas é o que o governo paga para captar recursos através desses títulos públicos. Então, é uma alternativa boa, ela rende mais do que a poupança, né? Que normalmente é 6% ao ano, coisa desse tipo. A Selic está 11%, tem imposto de renda, mas sobra ganho. E quanto mais tempo fica, mais reduz o imposto. Ele começa lá com 22% e acaba em 15%, dependendo do prazo que fica o investimento. Fundos. Fundos nós também temos. Temos os multimercados, temos fundos mais agressivos, que são fundo hedge. Então, os multimercados, normalmente, elas têm uma taxa parecida com... Elas são atreladas, muitas vezes, àquela taxa interbancária, a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro, que também é parecido mais ou menos com a taxa Selic, mas ela normalmente sempre está positiva, da cota positiva, né? E, então,
E tem fundos mais agressivos também, tem fundos de ações, mas aí também tem a Bolsa. Então, eles têm um comportamento, normalmente são atrelados ao Ibovespa. As corretoras procuram administrar esses fundos para eles dar um rendimento igual ou superior ao Ibovespa, né? Isso, fundo de ações. Então, o Brasil deve ter talvez a mais extensa classificação de fundos que tem no mundo. Então, tem fundos para todos os gostos aí. Então, é só escolher. O mercado acionário, ele é um instrumento de capitalização das empresas bastante eficiente e barato também. O custo de lançamento de ações é caro, se você olhar o custo inicial. E também, ele só vale a pena para volumes relativamente grandes, a partir de 100 milhões, daí para cima. Quanto mais alto, mais dilui os custos fixos que tem. Mas uma vez feito o lançamento, o que é bom? A empresa não tem mais custos, não é dívida para a empresa, porque o dinheiro que ela capta através do lançamento de ações, os famosos IPOs, né, as ofertas públicas iniciais, ela lança ações novas, emite ações, vende no mercado, capta o dinheiro. Esse dinheiro não é dívida para a empresa, porque o investidor ele se torna sócio da empresa, né? Participa dos resultados da empresa, obviamente dos riscos também, né? E a empresa não tem obrigação de pagar juros, ela paga dividendos. No Brasil, 25% do lucro líquido tem que ser distribuído sob forma de dividendos para os acionistas. E uma vez isso feito, a empresa não tem outros custos, vamos dizer assim. Tem um custo anual de manutenção disso aí, porque ela tem que fazer o relacionamento com o mercado, ela tem que fazer apresentações trimestrais e assim por diante, né, dos seus objetivos, dos seus resultados, para deixar o mercado informado. Tem que fazer uma espécie de marketing institucional, mas é bastante eficiente. No ano passado foram captados 149 bilhões de reais no mercado acionário, né? Esse ano bem menos, obviamente com a crise, né? A previsão é que dê a metade disso mais ou menos. Mas é muito eficiente. As empresas têm cada vez mais buscado isso. E tem uma fila de empresas querendo fazer isso no ano que vem. É só o mercado diminuir um pouco essa volatilidade que está aí, nós vamos ter os IPOs novamente, né? Uma boa oportunidade também para investidores iniciantes entrarem, né? Porque muitos desses aí têm dado bons rendimentos, bons lucros nessas ações lançadas inicialmente. Tem alguns exemplos bem interessantes nisso aí. Essa é uma pergunta interessante, né? Isso tem virado moda também nos últimos anos aqui no Brasil. Ter ações nas bolsas internacionais para a empresa é uma vitrine, é uma credibilidade, né? É um sinal de que a empresa tem reconhecimento, credibilidade internacional. E é muito comum, na verdade hoje chama-se ADRs, né? São aqueles American Depositary Receipts, que são recibos lastreados em ações, que são negociados nas bolsas americanas. Então, a maioria das grandes empresas brasileiras tem isso lá. Então, normalmente, a empresa, quando vai para o mercado, muitas vezes já faz um lançamento nacional e internacional, uma parte no exterior. Muitas fazem depois, mas é um reconhecimento, porque daí tem que ter já uma classificação de risco dessas agências internacionais e tudo mais, é bem mais severo, vamos dizer assim, ela fica bem mais exposta, né? Então, se a empresa tem isso aí, é um atestado de que a empresa está bem, já tem reconhecimento internacional e assim por diante. É bom para os negócios da empresa, né? Marketing. Isso é uma coisa que nós estamos começando agora, né? A Planner, corretora a qual eu represento aqui, ela abriu recentemente um escritório em Nova York. E então, nós estamos... Inicialmente, o que aconteceu? Era mais de investidores estrangeiros investindo na Bolsa Brasileira. Agora está acontecendo o caminho inverso. Eu já tenho os nacionais aqui investindo no exterior. E investindo em qualquer tipo de papel na Bolsa Americana, né? Então, havia inicialmente a necessidade de ter uma conta no exterior. Então, as corretoras também cuidam disso, para abrir uma conta. Hoje, a coisa já está mais aperfeiçoada, então não é mais necessário que o investidor abra exatamente ele uma conta num banco estrangeiro. Ele remete esse dinheiro através da corretora. E escolhe as ações, pode aplicar em qualquer ação, da Shell, etc., qualquer petróleo, o que o investidor gostar de investir.
Então, é uma facilidade a mais. É que o mercado está se internacionalizando muito, né? Empresas brasileiras lançando ações no exterior e as bolsas se interligando. Então, isso é uma coisa da globalização. Isso é uma coisa... No Brasil, já há bastante tempo não, alguns anos, é livre você investir no exterior. Você pode remeter qualquer quantia e investir no exterior, desde que declare isso para o Banco Central. Tá? A única exigência é que declare isso para o Banco Central. E daí sofre a tributação, se é um país que tem acordo de reciprocidade tributária, então tem esses benefícios, né? Se não tiver, paga a tributação como se fosse no Brasil, né? Paga o imposto normal de brasileiro. Mas pode aplicar em qualquer bolsa no exterior hoje. No nosso caso, é mais fácil na bolsa americana. Sem dúvida, né? A crise europeia, na verdade, acho que já chegou aqui também. Nós estamos sofrendo algum efeito, né? Porque isso afeta as nossas exportações, que o mercado europeu é um grande mercado consumidor dos nossos produtos. Assim como acaba afetando países como a China, que também exportam para a Europa, daí a China exporta menos e nós acabamos exportando menos também para a China. Então, acho que a crise europeia já está nos atingindo. Só que não vai ser com aquela intensidade que atingiu os países europeus. E o mercado acionário, uma das consequências que nós temos aqui é que as ações baixaram de preço. Então estão baratas hoje, porque muitos estrangeiros retiraram dinheiro da Bolsa Brasileira, né, em função de, no ano passado, por exemplo, crise e tudo mais, nesse ano também. E as ações ficaram baratas. Então é um bom momento realmente para entrar no mercado. E num horizonte mais longo, essa crise vai se acomodar. A dívida europeia, a meu ver, vai levar 2 a 3 décadas para ser solucionado, porque ela é uma dívida estrutural. A causa maior dela, que está por trás disso, na verdade, é o déficit previdenciário. A população envelhecendo, mais gente aposentada, menos gente na ativa. Só que isso novamente vai se equilibrar também. 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas, o que acontece? Essa população aposentada, eles também vão desaparecendo, né? E daí vai novamente tender para o equilíbrio. Essa crise só se acelerou em função desse movimento do subprime, dessa crise aí, que obrigou os países a emitir muitos papéis de dívida, se endividar mais rapidamente, mas já vinham se endividando. Então, da mesma forma, também isso vai se acomodar novamente. A dívida vai existir. E, assim, o Japão, por exemplo, tem uma dívida de 200% do PIB, os Estados Unidos 100%, a nossa é de 38% do PIB. Então, quanto mais alta a taxa de juros, menor a capacidade do país de se endividar. Mas o que vai acontecer? Esses países todos, a Espanha ontem conseguiu vender títulos 6 bilhões, quando estava querendo vender 3 bilhões. Então, tem mercado para isso. Então, o que vai acontecer? Esses países vão acomodando, essa dívida vai ser administrada, a volatilidade vai diminuindo e o mercado acionário, quem entrar agora, certamente tem um horizonte bom pela frente. Obviamente que tem que ter em mente aí, pelo menos um ano, alguma coisa assim, né? Vai ter volatilidade ainda, mas a própria volatilidade permite entradas na Bolsa, né? E tem que agir também um pouco no curto prazo, tem que entrar com uma mentalidade de longo prazo, mas se der lucro no curto prazo, realiza, né? Porque lucro, mesmo que pequeno, não quebra ninguém, né? Isso é importante, então, realizar pequenos ganhos também. E se sofrer um prejuízo, da mesma forma, no horizonte mais longo, ele pode ser revertido, né? Então, não desanimar se acontece uma perda inicial, reposiciona investimento, talvez escolhe outros papéis e vai em frente, né? Porque vai, sem dúvida, vai continuar sendo uma excelente opção, principalmente porque nesse momento os papéis estão muito baratos para entrar. Os profissionais que estão nesse mercado, que estão se saindo bem hoje, eles têm uma formação basicamente ou em economia, ou em administração com especialização em finanças, ou ainda em informática, porque tudo é eletrônico hoje, né? O pessoal de engenharia, tem algumas pessoas de engenharia que são muito matemáticos, também se dão bem nessas análises técnicas, né? Mas de qualquer maneira, seja qual curso que ele esteja fazendo, ele normalmente tem lá
introdução à economia, ele tem normalmente introdução ao mercado de capitais, sistemas financeiros, mercado de capitais, essas disciplinas assim. Essas são fundamentais para esse tipo de atividade. E estudar, naturalmente, ler, né? Então tem livros aí editados para todos os gostos, aí tem muita coisa na internet também hoje. Fazer análise técnica, análise gráfica, hoje você aprende na internet, basta entrar e você acha lá tudo que existe sobre isso aí. Mas, então tem que fazer as certificações, isso é uma coisa muito importante. Hoje é exigida a certificação da ANCOR, que é a Associação Nacional das Corretoras, agora é ANCOR com D no final, porque é corretoras e distribuidoras. Aí tem a ANBIMA, que é a Associação Brasileira das Instituições de Mercado Aberto, porque hoje as corretoras também atuam com fundos, e para a parte de fundos, normalmente se exige o ANBIMA, né? Além do ANCOR. E também tem, depois, agora, isso é uma exigência nova, nós inclusive estamos fazendo, e temos que terminar isso até setembro do ano que vem, que é o Plano de Qualificação Operacional da Bovespa, o PQO, né? Então, ali nós temos que fazer, além de ANCOR e além da ANBIMA, são mais certificações. Uma para operar na BMF, Bolsa de Mercado de Futuros, outra para operar na Bovespa, ações. Tem que fazer uma outra certificação para atender clientes, parte mercadológica. Uma outra certificação para controles internos, né, para você poder fornecer ao cliente as informações, o acompanhamento da carteira dele e assim por diante. Então, essas são exigências novas. Está bastante regulamentado o mercado. A crise fez isso, né? Muita gente acabou indo para o mercado, acabou perdendo dinheiro, reclamou e aí a Bovespa aumentou as exigências, a CVM aumentou as exigências. E então hoje ficou mais difícil de entrar nisso aí, mas de qualquer maneira continua uma opção interessante profissionalmente. Vai ser melhor ainda no futuro, o mercado retomar um ritmo, quando as bolsas voltarem para um ritmo um pouco mais acelerado, perder um pouco essa volatilidade que tem agora. Então, quem está fazendo a faculdade agora, certamente daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vai ter um horizonte bom novamente para trabalhar nesse mercado.